No mundo do Squid Game, quase ninguém é totalmente inocente. Competir em jogos infantis para pagar dívidas ou morrer na tentativa resulta em violência, traição e depravação extremas. Neste artigo classificaremos as piores ações de cada personagem do Squid Game, desde aqueles que poderiam se redimir até os que mereceram uma ida sem volta para o inferno. Primeiro, falaremos sobre os personagens que não possuem ações ruins suficientes para se destacar em comparação aos demais. São aqueles com defeitos humanos básicos. Começaremos com 3 personagens essencialmente inocentes: Young-mi, Jun-hai e Kyung-seok. O pior que esses 3 fizeram foi participar do jogo do polvo, mas não podemos culpá-los por nada além de entrar em uma situação horrível por desespero. Cada um deles tinha razões nobres para competir, nunca recorrendo à violência ou engano desnecessários. Jun-hai queria prover para seu filho ainda não nascido que Kyung-seok precisava de dinheiro para pagar o tratamento de câncer de sangue de sua filha pequena. E embora não saibamos muito sobre Young-mi em comparação com os outros, sabemos que ela era a mais visivelmente aterrorizada em continuar os jogos, chegando até a implorar para os outros jogadores votarem X. Nesse sentido, esses 3 votaram consistentemente para terminar os jogos, o que significa que mesmo em seu desespero, eles ainda tinham a clareza para abraçar completamente a verdade de que este jogo era muito perturbado para participar voluntariamente. Seguindo-os está a lenda absoluta da primeira temporada, Ali Abdul, cuja pior ação foi ferir indiretamente seu chefe. Durante o tempo longe do jogo do polvo na primeira temporada, foi mostrado que o gerente de Ali se aproveitava de sua bondade, assim como muitas outras pessoas. Veja, este pobre empresário sobrecarregado estava tão ocupado jogando paciência no seu computador que não tinha tempo para pagar seus trabalhadores indocumentados. Mas Ali não conseguiu ignorar o envelope cheio de dinheiro em sua mesa, o que levou a uma luta entre os dois que resultou na mão do seu chefe em uma perigosa máquina de metal que absolutamente demolia sua mão. Por um lado, deixar alguém para trás após uma lesão como essa, o que curiosamente é a mesma quantidade que restou ao chefe de Ali, geralmente seria bastante errado. Como ele vai jogar paciência agora? Mas considerando que Ali era um trabalhador indocumentado, lutando para sustentar sua família e só queria receber o dinheiro que lhe era devido, essa escolha se torna muito mais compreensível. Se tivesse esperado a ajuda, o cara provavelmente teria perdido tudo. Além disso, Ali perdeu vários dedos devido às condições de trabalho perigosas de seu chefe, então nós diríamos que isso é apenas karma. E finalizando esta categoria está Gyun-ja, cuja pior ação foi insultar Hyun-ju. Sabe aquele parente que no Natal ou no dia de ação de graças diz coisas que você percebe que não tem intenção de ofender, mesmo quando estão sendo ofensivos? Pois é, esse é o Yeonja. Perdoaríamos você por pensar que ela chamando Hyun-ju de desagradável indicaria que ela seria uma das jogadoras mais desagradáveis da temporada. Isso seria incorreto, pois primeiro, ela era a melhor de todos os tempos, e segundo, ela realmente passou a gostar de Hyun-ju como pessoa, apesar de não entender seu estilo de vida. Ela é realista e sincera sobre seus pensamentos e sentimentos, mas sabe dar chance às pessoas e tratá-las com decência e respeito, um equilíbrio que todos poderíamos aprender. Passemos agora para os personagens que erraram gravemente, mas por razões suficientemente válidas para considerarmos esses deslizes como mal-entendidos compreensíveis. Nossa querida e saudosa Semi é a próxima, com sua pior ação sendo manipular Thanos e Namgyu. Semi admitiu que só se aliou a Thanos e Namgyu porque eles eram fáceis de controlar devido à sua estupidez. Tivemos que mencionar isso, pois mostra que Semi tem um lado manipulador, mas honestamente ela não fez realmente nada manipulativo per se. É mais como se ela estivesse disposta a isso, se a situação exigisse. Se aliar ao rapper do SoundCloud, viciado e mentalmente instável, não foi uma boa decisão, mas como qualquer um lá, Semi apenas se apegava às pessoas mais fortes que podia encontrar. Ela sempre foi compassiva e leal, disposta a arriscar a própria vida para ficar ao lado de Min-soo no desafio do Mingle, em vez de prejudicá-lo. Que gesto bondoso, e temos absoluta certeza de que será recompensado com a devida gratidão e devoção. A seguir temos Jun, o detetive disfarçado favorito de todos, cuja pior ação foi não revelar a identidade do líder. Uma das revelações mais desoladoras nos últimos episódios da primeira temporada do Jogo do Calamar foi que o irmão que Junho buscava, na verdade administrava o jogo o tempo todo. Isso deve ser o pior final possível para Junho, e para adicionar insulto à injúria, ele foi baleado a queima-roupa no peito e caiu no oceano abaixo. Após ser resgatado e acordar, Jun-ho colabora com Gi-hun e aliados para localizar a ilha onde os jogos ocorrem, mas não revela a identidade do líder. Não podemos dizer que não entendemos, é claro que o cara não quer que seu próprio irmão seja morto, mesmo depois de provar que não hesitaria em atirar em Jun-ho ele mesmo. Mas é possível que saber a identidade do líder poderia ter ajudado a avançar a investigação em algum nível, então ele ainda é culpado por reter algumas informações bastante cruciais. Obrigado por jogar. A próxima é Ji-young, que matou o próprio pai. Já temos nosso primeiro assassinato para discutir. Não é fácil ver o lado positivo disso, mas Ji-young tinha motivos tão válidos quanto qualquer um para cometer parricídio.
Ela viu seu pai esfaquear sua mãe até a morte. Como se isso não bastasse, ele continuou rezando por perdão. Rezar pedindo perdão é ótimo se você realmente o quer, mas esse pastor abusava da esposa e insinuava agredir a própria filha. Não se pode culpar Ji Young, a filha adolescente, por vingar a mãe ao assassinar seu pai hipócrita e desprezível. Não foi um assassinato sem coração, mas sim uma criança problemática que finalmente atingiu seu limite. Admito, estou surpreso com a baixa posição de Minhyo em nossa lista. Sua pior ação foi matar Deok-soo. Eu poderia jurar que Minhyo fez mais coisas suspeitas na temporada, mas acho que era apenas a vibe geral que ela transmitia. Minhyo era geralmente rude, egocêntrica e materialista, mas olhando pra trás, ela nunca tentava machucar alguém ativamente sem justificativa. Entra Jok-soo, um criminoso de gangue e terrorista que comete assassinatos em massa e nunca mostra qualquer quantidade de lealdade, compaixão, nem decência humana básica além do que ele precisa para usar as pessoas para seus próprios fins. Ele tem uma aventura de uma noite com Minhyo, prometendo que ficariam juntos até o fim, mas depois a abandona. Ela cumpre sua promessa de matá-lo por traí-la. No desafio das pedras de vidro, ela revelou a covardia de Jok-soo ao jogá-lo junto consigo nas profundezas abaixo da ponte, enquanto ele implorava por misericórdia. Considerando que Jok-soo era um canalha e assassino em massa, e que se ele esperasse mais para agir, levaria a outras 5 mortes, este foi um momento heróico, se pensarmos bem. Uma das muitas coisas em que Han Min-woo é boa é em esmagar completamente nossas expectativas, mesmo além da morte. Em seguida, temos a dupla Hyun-joo e Jung-bae. Seu pior ato foi algo que fizeram apenas uma vez, votar pela continuação dos jogos. Nesta temporada, os jogadores puderam votar se desejavam continuar os jogos, diferentemente da primeira. Apesar de Jung-bae e Hyun-joo serem boas pessoas, em certo momento cada um votou para continuar os jogos, mesmo fazendo parte de uma equipe com várias pessoas abertamente contra isso. Para Hyun-joo, isso traiu sua amizade com Yoon-mi, que estava aterrorizada em jogar mais jogos. Para Jung-bae, isso minou o plano de seu amigo de encerrar o jogo de vez. Mas um erro como este, mesmo sob tanta pressão, não foi o bastante para duvidarmos da moral deles. Ambos pediram desculpas e fizeram as pazes com seus companheiros de equipe, procedendo para votar X daqui para frente, e até mesmo para ajudar Gi-hun a organizar sua revolta. Então diríamos que eles compensaram isso com folga. Completando esta categoria está o personagem mais difícil de classificar nesta lista, Gi-hun, cuja pior ação foi não ver sua filha. Essa pode ser uma escolha surpreendente, já que Gi-hun fez outras coisas piores que foram mais perturbadoras de imediato. Ele estava disposto a se aproveitar do estado mental de Il-nam para ganhar o jogo de mármore, mesmo sendo bons amigos, e depois aceitou que algumas pessoas teriam que morrer para vencer o jogo do povo, mas ambos têm algo em comum. Os dois atos de Gi-hun foram motivados pelo desespero, o primeiro para sobreviver e o segundo para salvar as poucas pessoas que podia, pois não havia como convencer todos a votar pelo fim do jogo. Além disso, a decisão de Gi-hun de retornar a um lugar tão horrível para salvar centenas de vidas inocentes e desavisadas veio de uma convicção verdadeiramente heróica, mas veio a um sério sacrifício. Ao invés de visitar a filha nos Estados Unidos da América, ele passou 3 anos na Coreia buscando os responsáveis pelo jogo do povo. O que torna Gi-hun ainda mais heróico não é apenas o fato de ele ter priorizado salvar aquelas vidas, mas também por não ter se comprometido a reconstruir o relacionamento com sua filha. Uma semana nos Estados Unidos da América para se atualizar teria significado muito para ela, e ele poderia pagar por isso agora, o que torna ainda mais frustrante que ele tenha deixado a filha em segundo plano. Devemos considerar os sentimentos dele. Isso pode ser devido à culpa por priorizar suas necessidades no passado ou um desejo de protegê-la da vida perigosa que ele está vivendo. Ainda assim, sua filha é criança por pouco tempo, e o fato de que ele provavelmente não terá muito, se algum, relacionamento com ela nesse período é bastante triste. Esperamos que Ji-hun e seu filho se reconciliem um dia, mas por enquanto seu ponto fraco moral parece ser seu papel como pai. Mas ele ainda está longe dos baixos níveis morais desses próximos personagens. Esses indivíduos cometeram ações questionáveis o suficiente para colocar seu caráter em dúvida, mas não a ponto de condená-los por completo. Estes atos são terríveis, porém perdoáveis. Iniciando essa sessão, temos Seon-yeol, um dos menos favoritos da segunda temporada, cuja pior ação foi amaldiçoar seus ex-aliados. Seon-yeol, excluída do grupo por uma rodada no jogo de socialização, decide fazer justiça contra seus companheiros de equipe que a traíram ao seguir as regras do jogo. Ela decide amaldiçoá-los na esperança de que eles morram. Por um lado, essa é uma ação bastante inofensiva objetivamente. Não creio que a negação da Xamã será o que tirará Hyun-joo e os outros do jogo. Mas por outro lado, dado o quão delirante ela é seguro dizer que ela definitivamente pretendia matá-los.
Por mais absurdo que pareça, isso é tecnicamente várias tentativas de homicídio em uma só, mas como nada de fato aconteceu, ela poderia hipoteticamente apenas se desculpar, e os outros provavelmente a perdoariam. Apesar de executar um golpe cripto ser ruim, Myung-gi tem uma ação pior em seu currículo, fazer com que Yeon-mi fosse morta para se salvar. Admitidamente, é difícil olhar para isso objetivamente porque Young-mi era simplesmente uma personagem tão querida. Foi de partir o coração ver a garota implorar ajuda para sua uni, tornando fácil odiar Myung-gi por ter sentenciado sua morte. Mas amizades à parte, lembre-se que todo esse jogo é uma batalha pela sobrevivência. Myung-gi puxando friamente Hyunju de volta para o quarto impediu ela de salvar Young-mi, mas também impediu a própria Hyunju e todos os outros na sala de morrerem. Foi uma situação difícil, não prazerosa, mas ele fez o necessário para sobreviver, tornando este um dos homicídios mais perdoáveis da série. Que barra incrivelmente baixa estamos lidando hoje. Sae-byeok, uma favorita da primeira temporada, teve como pior ação trabalhar para Deok-su. Não há muitos detalhes sobre a natureza exata do relacionamento entre Sae-byeok e Deok-su. Sabemos apenas que ela estava envolvida com Deok-su como uma das empregadas dos brutais gangsters. Ao que parece, ela se tornou independente em algum momento, cometendo mais crimes do que sua cota sem o envolvimento de Deok-su. Ela não se importa em furtar pessoas ou até mesmo ameaçá-las se necessário, como visto com seu corretor na primeira temporada. É seguro dizer que Sae-byeok provavelmente tem uma das maiores quantidades de crimes entre os personagens desta lista, mas como a maioria dos jogadores, tudo o que ela realmente deseja é uma vida melhor e mais pacífica para si e sua família. Ela cresceu na Coreia do Norte devastada pela guerra, imersa em uma cultura de derramamento de sangue constante. Em comparação, a vida de gangue parecia um avanço para ela, considerando que seu verdadeiro desejo era reunir a família em um lar. É nobre e devemos reconhecer sua evolução na primeira temporada, tornando-se mais altruísta e compassiva com pessoas fora de sua família. Porém, devido aos inúmeros crimes que cometeu, devemos classificá-la um pouco abaixo, apesar de seu crescimento. Quem trabalha com alguém como Deok-su certamente tem muito a explicar. Seguindo está outro desertor, Noel, cuja pior ação foi atuar como um trabalhador do jogo do povo. Noel é uma desertora da Coreia do Norte que só quer encontrar sua filha e levá-la para o sul para viver em paz. Essa é a mais nobre motivação. Infelizmente, o caminho para alcançá-la está repleto de derramamento de sangue. Ao ser recrutada para o jogo do povo, disseram-lhe apenas que ela estaria acabando com o sofrimento das pessoas, omitindo convenientemente que não eram doentes terminais, mas vítimas desesperadas da pobreza e dívidas extremas. Apesar das atrocidades cometidas por Noel, principalmente o assassinato em massa, ela não tem muita escolha, considerando o quão profundamente envolvida está em seu papel. Poderíamos vê-la corrigindo seus erros na terceira temporada, mas por enquanto temos que colocá-la relativamente baixa pelo grande número de pessoas que matou. À primeira vista, a pior ação do próximo personagem parece mais razoável que as anteriores, mas acredite quando dizemos que se trata de Young-sik. O pior é arriscar sua mãe por dívidas de jogo. Young-sik está longe de ser o único personagem da série a sofrer de vício em jogos, mas seu vício foi tão longe que sua própria mãe idosa ficou tão preocupada que entrou nos jogos para pagar suas dívidas. Desesperado, ele voltou para manter os jogos, pois sua dívida era ainda pior do que admitia, arriscando ter partes do corpo coletadas como garantia. É compreensível que ele queira sair do jogo do povo a qualquer custo, mas ao permanecer, arrisca perder partes do corpo e colocar a vida da mãe em risco, especialmente baixo, considerando tudo que ela fez por ele. Mas ao menos parece dedicado a ficar com ela nos jogos sempre que possível. A lealdade deveria importar, mas não para Min-soo. Sua maior falha foi trair Semi. Ok, traição é uma palavra um pouco forte, mas é o que melhor descreve o quão terrível Min-soo foi com seu único amigo em todo o jogo. Já falamos sobre o quanto Semi é um anjo, especialmente considerando que ela foi a única disposta a acolher Min-soo como amigo e companheiro de equipe. Apesar de ter sido recrutado pela própria Semi, Min-soo constantemente se aproveitava da bondade dela. No jogo de socialização, ele rejeitou a proposta dela de ficarem juntos, optando por enganá-la e roubar seu lugar no próximo quarto com Thanos e Nam-gyu. Pior ainda, depois ele tenta salvar Semi de um ataque de Nam-gyu, jogando uma garrafa perto dele. Não condenamos Min-soo por errar, mas por não aproveitar essa distração para se aproximar de Nam-gyu, buscar ajuda ou fazer algo semelhante. Ao invés disso, ele apenas observa enquanto seu único amigo é morto por um de seus agressores. Apesar de seu desejo de sobrevivência ser compreensível, sua disposição em sacrificar qualquer um para isso o torna um dos personagens menos simpáticos do programa. Além disso, para quem ainda sente pena dele, lembre-se, este homem tem 27 anos. Ele tem todo o direito de ter medo, mas é um adulto responsável por sua própria covardia. Em seguida, Dai-ho, ex-fuzileiro naval cuja pior ação foi não levar munição para sua equipe.
Admitidamente, fomos duros com Daiho em nosso ranking, mas por mais legal que ele fosse, é difícil ignorar seu erro colossal na final da temporada. Encarregado de buscar munição para seus aliados, Daiho foi atingido por transtorno de estresse pós-traumático ou pânico e falhou em entregar a munição. Problemas de saúde mental e traumas são questões sérias, então não vamos julgar o Daiho por isso, mas o fato é que ele era um fuzileiro naval orgulhoso. Quando chegou a hora de colocar seu treinamento em prática, ele congelou, custando um tempo precioso aos seus amigos, o que contribuiu para a morte de alguns deles. Esta ação poderia estar significativamente mais alta ou mais baixa na lista, dependendo do desenrolar da série, mas por enquanto foi um dos erros mais notáveis até agora. Dói ver um homem indiscutivelmente bom cair em desgraça naquele momento porque parecia tão real. Como a covardia de Min-Soo, poderíamos ver muitas pessoas entrando em pânico como Daiho fez aqui na vida real. Embora tenha sido um grande erro, não é algo que ele esteja além da redenção. Então que tal algo um pouco menos realista agora? Byung-gi, o médico da primeira temporada, tem a ação muito previsível de auxiliar em uma operação ilegal de colheita de órgãos. Entendemos a necessidade de usar qualquer habilidade que você tenha para sobreviver em um ambiente como o jogo do polvo, mas a parte da colheita de órgãos é nojenta. Mas há momentos em que isso pode ir longe demais, como ajudar a realizar cirurgias pós-morte em vítimas para enriquecer os canalhas por trás do jogo, sem mencionar que alguns desses competidores ainda não estavam mortos, o que significa que Byung-gi estava disposto a prolongar o sofrimento das vítimas apenas para possivelmente se salvar. Ele seria descartado como um super vilão se não estivesse preso em uma péssima situação. O Seok e Sr. Kim, nossas próximas entradas duplas, têm como pior ação suas ocupações como gangsters e agiotas. Alguém mais não percebeu que o Sr. Kim é o mesmo agiota que ameaçou Gi-hun no primeiro episódio da primeira temporada? Ver Sang-woo trabalhar com Gi-hun após ser pago e seu sacrifício para garantir que Woo Seok reveja sua esposa mostra-o sob uma nova perspectiva, revelando a humanidade por trás de seus atos. No entanto, isso não torna esses dois cidadãos exemplares. Eles continuam sendo gangsters que priorizam o dinheiro acima da vida das pessoas e cometem diversos crimes se bem pagos. Eles não são pessoas completamente ruins. Woo-shil parece estar em um arco de redenção, mas ainda não pode ser considerado inocente, já que sua profissão é uma das mais impiedosas, tendo ferido muitas pessoas vulneráveis ao longo dos anos. Porém, chegamos à categoria dos personagens que cometeram atos realmente imperdoáveis. Esses tipos de malfeitos praticamente garantem um lugar na categoria de mal a malvado em nosso formato usual, e no Squid Game, muitos se encaixam nessa descrição. O primeiro personagem nessa categoria é Thanos, cuja pior ação foi também uma das primeiras, matando vários jogadores no jogo do semáforo. Se havia dúvidas de que Thanos era vilão, este momento do primeiro jogo as eliminou. Depois de ser aconselhado que se esconder atrás de outros jogadores e mover-se em uma única fila é a melhor maneira de garantir a sobrevivência, Thanos faz a escolha perfeitamente racional de empurrar várias pessoas à sua frente. E para piorar a situação, ele nem sequer disse a eles que era apenas uma brincadeira, mano. Thanos não só matou várias pessoas literalmente sem motivo, mas fez isso quando só serviria para tornar o jogo mais difícil para ele. O nível de insanidade de Thanos é quase impressionante, mas como ele está claramente sob efeito de drogas, não o colocaremos abaixo daqueles com mais assassinatos a sangue frio cometidos com mentes mais sóbrias. Com isso, vamos passar para o vilão da primeira temporada, Sang-woo. Esse cara cometeu muitas maldades, mas escolhemos o assassinato de Kong Sae-byuk como o mais imperdoável. Com Ali o jogador que distinguiu as peças no jogo dos vidros, mesmo sem justificar as ações de Sang-woo, podíamos defendê-lo de certa forma como fazendo o necessário para sobreviver. No jogo de mármore, apenas Sang-woo ou Ali sobreviveria, e no jogo dos vidros, o tempo estava acabando e o grupo não conseguiria terminar a travessia sem que o Sr. Vidra se apressasse. Sae-byuk, ex-companheira de Sang-woo, queria reunir sua família. Devido a uma explosão de vidro desnecessária no final do jogo, Sae-byuk estava gravemente ferida. Em um momento de covardia, Sang-woo esperou Gi-hun sair para buscar ajuda e a assassinou, apenas para tornar o jogo mais fácil para si mesmo. Com Ali não havia como Sang-woo sobreviver se ele também vivesse. Com o cara do vidro era possível, mas muito arriscado. Mas com Sae-byuk, ele poderia ter competido com ela, mas nem quis dar a essa garota moribunda a chance de lutar até o fim. Era apenas uma questão de tempo até chegarmos ao infame Namgil, cuja pior ação foi, claro, assassinar Semi. Thanos geralmente usava manipulação e carisma para controlar as pessoas, já Namgil era um valentão declarado. Ele era um dos mais gananciosos e cruéis na disputa, mas mesmo para ele, esfaquear Semi até a morte foi um novo nível de maldade. Isso não facilitaria as coisas para Semi, admitidamente um dos competidores menos fortes fisicamente na disputa no momento.
Já que ele e Semi eram tecnicamente aliados, isso prejudicaria suas chances, mas o cara era apenas rancoroso e amargo e queria afirmar sua dominância agora que Thanos se foi, matando uma garota inocente que nunca fez nada pra ele, além de algumas observações sarcásticas. Embora não vejamos John Day matar alguém diretamente, argumentaríamos que ele fez ainda mais para prejudicar as chances de sobrevivência dos outros. Sua pior e praticamente única ação foi incentivar as pessoas a continuarem os jogos. John Day é um homem poderoso, mas ele é um homem poderoso com uma das, se não a maior dívida de toda a competição. Como resultado, ele usa seus poderes de persuasão para convencer os outros jogadores de que Gi-hun e seus aliados mentem sobre o perigo dos jogos, ou que são os verdadeiros vilões tentando ficar com o prêmio, distorcendo a história para validar os assassinatos em prol do aumento do prêmio em dinheiro. A única razão pela qual esse cara não está ainda mais embaixo é o fato de que ele tem uma dívida séria pra pagar, mas tipo, todo mundo aqui também tem, cara. O fato de ele estar tão animado em ver mais pessoas morrerem para pagar suas dívidas mostra o quão egoísta e insensível ele é. Como seus discursos arruinaram muitas vidas, precisamos colocá-lo quase no final da nossa contagem regressiva. Falando em egoísta e insensível, logo acima dos 5 últimos, temos os personagens mais depravados da série, os VIPs. Seu pior ato é assistir e apostar nos jogadores do jogo do povo. Essa pode ser uma colocação controversa, pois são, sem dúvida, os seres humanos mais desprezíveis da série. A forma como eles veem os jogadores como meros brinquedos para seu entretenimento e possível lucro mostra o quão longe esses caras foram. Vocês dois apostaram muito no número 69. Ah, é um número tão bonito, 69. Ah, seu safado. Nenhuma dor, tortura ou agressão os abala, a menos que seja contra eles mesmos. Eles são apenas ricos arrogantes que não têm nada melhor para fazer, além de ver pessoas sendo mortas de formas terríveis. Então por que eles estão tão relativamente altos? Simples. Embora eles se divirtam com talvez a forma mais depravada de entretenimento possível, eles não estão realmente fazendo o que assistem. Claro, fora das câmeras eu ficaria mais chocado se esses caras não tivessem alguns segredos sombrios escondidos. Um deles molestou um dos trabalhadores por estar entediado com o massacre. Mas pelo que vemos, esses caras não são do tipo que fazem coisas indizíveis diretamente, apenas do tipo que incentivam outros a fazer para que possam ter um prazer perturbador em assistir. Por mais horríveis que sejam, a única coisa pior do que pessoas como os VIPs é permitir que ajam assim. Com isso temos que falar sobre o vilão surpresa da temporada, o Capitão Park. Esse cara é complicado, pois não sabemos seus motivos, mas podemos acusá-lo de assassinato e provavelmente de ajudar o Homem da Frente. O Capitão Park, apresentado no início da temporada, parecia um cara legal. Isso foi, até que se revelou que ele estava sabotando as tentativas da equipe de encontrar a Ilha do Jogo do Povo. Quando um companheiro de equipe o descobre mexendo em um drone, ele o joga ao mar para evitar suspeita, mas não notariam o desaparecimento de um membro da equipe de qualquer forma? Acredito que ele recorrerá a uma mentira para evitar o máximo de escrutínio possível. Embora não o rebaixaremos, já que ele provavelmente está respondendo a alguém mais poderoso, devemos condenar suas ações por ele estar deliberadamente impedindo Junho de expor os horrores do Jogo do Povo para o mundo, enquanto finge ser um simpático pescador da vizinhança. Passemos então para o provável chefe dele, Inho, cuja pior ação é dirigir o Jogo do Povo. Ok, talvez tenhamos sido duros demais com Inho em nosso bem pro mal. Ele parece ser realmente um homem quebrado que, no mínimo, ainda tem algum nível de cuidado com seu irmão, mas nenhuma justificativa poderia sequer chegar perto de tornar aceitável sua decisão de se tornar o Homem da Frente. Inyo competiu no Jogo do Povo, então conhecia bem seus horrores, e mesmo assim decidiu administrar o próprio jogo, enviando centenas de pessoas para a perdição. Ele pode se justificar dizendo que as pessoas estavam lá por escolha própria, mas isso não o desculpa por ajudar a executar um jogo que transforma pessoas vulneráveis em cavalos de corrida, com a diferença de que os cavalos não são baleados quando perdem uma corrida. O pior é que Inyo, tendo perdido o emprego por aceitar suborno para pagar tratamentos médicos de sua esposa à beira da morte, sabe bem como é ser explorado financeiramente. Mesmo assim, ele continua ajudando outras pessoas pobres e vulneráveis a cair na mesma armadilha. Porém, nem todos os pobres e vulneráveis recrutados para os Jogos do Povo são simpáticos. Nossa medalha de bronze do mal vai para Deoxu, por ser Deoxu. Sim, eu sei que parece meio cruel colocar dessa forma, mas vamos lá, cara. Esse cara é um gangster que matou várias pessoas e foi mostrado rindo da miséria dos outros, até mesmo rindo do 69 se enforcando por causa da culpa que sentiu após a morte de sua esposa. 69. Deoxu é o tipo de cara que mataria alguém por olhar pra ele de maneira errada se estivesse no clima. Mas o que o torna ainda pior é o fato de ele parecer estar totalmente no controle de si mesmo. Nunca parece que Deoxu é incapaz de se conter, pelo contrário. Ele pode ser bastante astuto e calculista às vezes, então tudo de mal que ele faz é presumivelmente algo que ele pensou e não se arrepende.
A medalha de prata do mal vai para o Homem do Terno, cuja pior ação foi recrutar inúmeras pessoas vulneráveis para a morte. O Homem do Terno foi apresentado no início da segunda temporada, e ele era mais estranho do que imaginávamos. Ele já trabalhou como um dos membros encapuzados no Jogo do Polvo, eliminando jogadores que perdiam um jogo. Tudo veio à tona quando ele encontrou seu pai, e a visão dele implorando pela vida não mudou nada. Na verdade, isso o encorajou. Não sentir nada ao ver o medo nos olhos do pai o deixou mais pronto do que nunca para continuar matando e recrutando pessoas vulneráveis para o Jogo do Polvo, assim teria mais vítimas. O Homem do Terno se destaca entre a distorcida equipe por trás do Jogo do Polvo, pois não tinha nenhuma dívida absurda conhecida. Embora a contagem de mortes do Homem do Terno seja horrível, é bastante óbvio quem tem a ação mais revoltante na história do Jogo do Polvo. Essa desonra vai para Ilnan, cuja pior ação, é claro, foi delimitar o Jogo do Polvo. Como sentimos falta dos 6 episódios em que Ilnan parecia um velhinho bobo e doce com um tumor. Ele é um bom menino. Ele era de fato um homem com tumor cerebral, mas não era bobo nem doce. Como um Wiggs Loan Shark, esse é um tema recorrente na série. E o Nam tinha vários clientes ricos que se queixavam de tédio. Eu tenho todo esse dinheiro e não sei o que fazer com ele. E estou com fome. Quem está aí? Ilnan, em sua infinita sabedoria, disse: Ei, você sabe o que seria divertido? E se pegássemos 456, sim, especificamente esse número, de pessoas, manipulássemos elas para jogar jogos infantis por dinheiro e então as matássemos se perdessem? Assim, a origem distorcida do Jogo do Polvo foi estabelecida. Não acho que seja necessário explicar por que essa ação é tão horrível, então em vez disso vou destacar a enorme amplitude do mal em exibição aqui. Ji-Hoon foi um competidor no 33º Jogo do Polvo. A competição anual ocorria desde 1988, sendo 2020 a 33ª edição. Como a segunda temporada se passa em 2024, Gi-Hun participa do 37º Jogo do Polvo, o que significa que 36 jogos do Polvo foram concluídos até o momento. Cada competição tem 456 jogadores, e embora alguns possam ter escolhido ficar de fora, provavelmente foi uma minoria muito pequena. Vamos supor que cerca de 400 pessoas morreram em cada competição. Assumindo todas essas estatísticas, o jogo distorcido de Oilnon é responsável pela morte de, acredite, 14 mil pessoas. Mesmo que estejamos errados, ainda são quase certamente pelo menos 10 mil pessoas. Espero que tenha valido a pena, Ilnon. Luz vermelha, luz verde. A ponte de vidro roleta russa, classificamos os destinos dos personagens do Round 6 de horrível para mais horrível. O Jogo do Polvo é um show sangrento, então consideraremos a brutalidade dos destinos e o quanto os personagens realmente mereciam isso. Vamos começar com os personagens que mereciam um destino muito pior do que tiveram. Eles se safaram fácil demais. Embora seja um pouco prematuro, destacaremos alguns dos sobreviventes menos merecedores da segunda temporada até agora, começando com o jogador número 100, In Jong-dae. Para ser um pouco compreensivo com ele, esse cara está com a maior dívida que vimos no programa até agora, devendo 10 bilhões de dólares a vários credores. Mas independentemente do raciocínio, ele é um dos jogadores mais insensíveis e desumanos da série, desvalorizando abertamente a vida humana ao exigir que os jogos continuem até que morram pessoas suficientes para que ele possa pagar suas dívidas. O homem é um lixo humano, e qual é o castigo dele? Bem, nada. Tipo, absolutamente nada. Apesar de constantemente manipular e empurrar os outros concorrentes, expressando abertamente o desejo de que o maior número possível deles morra, ele não enfrentou nenhuma retribuição por suas ações até agora. Esperamos que a terceira temporada mude isso, mas até agora sua jornada foi mais fácil do que deveria. Em seguida está o parceiro de crimes de Thanos, jogador 124 Namgyu. Namgyu é ainda mais cruel e mentalmente instável que Thanos, a quem ele serve como uma espécie de ajudante durante a temporada. Ele também expressou o desejo do Centro de que os jogos prosseguissem, apesar do risco que representavam para incontáveis vidas. Apesar disso, ele não enfrenta muitas consequências por suas ações, sobrevivendo por não ter se juntado à revolta de Gi-Hun contra a equipe no episódio 7. Namdi ficou em segundo lugar como o pior devido à recente morte de seu amigo, mas considerando como ele rapidamente pegou as drogas que guardava em seu colar, parece estar lidando bem com a perda. Que sujeito desprezível. Nossa próxima escolha não é um participante, mas tivemos que mencionar o Very Important Person com máscara de pantera. Os VIPs foram os personagens mais desconfortáveis do show, e esse cara foi o pior de todos. Ele desvalorizou abertamente as vidas dos participantes, sentiu prazer sádico em sua dor e até recorreu a assédio sexual aos trabalhadores durante o show. Isso lhe rendeu um aperto merecido na urina e nos testículos. Não duvido que tenha sido uma experiência dolorosa, mas como ele se diverte com os outros passando por provações significativamente piores, acho que ele ainda tem que levar muitos golpes antes de receber justiça. Completando essa categoria menor, está o enganosamente adorável velho Jogador 1, O Ilnan.
Se o episódio 9 da primeira temporada não existisse, a morte desse personagem seria a mais triste da temporada, em nossa opinião. Mas o que parecia ser um doce velhinho acabou sendo um monstro que enviou milhares de pessoas vulneráveis para a morte, tudo porque estava entediado. Nem mesmo Saul Goodman conseguiria explicar por que as ginásticas mentais desse cara supostamente fazem sentido. Apesar de todo o sofrimento que causou, Oilnan passou seus últimos dias como queria, jogando jogos com as pessoas para lembrá-lo da criança inocente que foi. Não estou dizendo que morrer lentamente de um tumor cerebral não é uma maneira horrível de partir, e se fosse qualquer outra pessoa, colocaríamos ele muito mais abaixo na lista, mas considerando o quanto de mal ele fez e o quão luxuosas foram suas últimas semanas de vida, dizemos que ele ainda se safou muito facilmente. Infelizmente, é assim que as coisas são. As pessoas mais maléficas podem se mostrar inocentes e escapar de punições merecidas graças ao dinheiro. Os próximos personagens não tiveram tanta sorte e tiveram que viver com as consequências de seus atos. Chamaremos essa categoria de personagens vivos, porém traumatizados. Começando com o jogador número 125, Minsu. Embora não seja um vilão ou antagonista de fato, Minsu é sem dúvida o personagem mais odiado desta temporada. Embora eu não o odeie, entendo que o ódio não é injustificado. Afinal, ele traiu Semi, sua única amiga verdadeira nos jogos, 2 vezes, e na segunda vez, sua inação resultou na morte dela. Mas olhando pra ele com simpatia, ele tentou distrair 124 ao derrubar uma garrafa perto dele, mas não seguiu em frente protegendo Semi ou ajudando a lutar contra ele. Eu não acho que Minsu seja uma pessoa ruim, mas ele é um covarde egocêntrico que vai lidar com a culpa pelo resto da vida. O cara tem apenas 27 anos, pensei que ele tinha no máximo 19 pela aparência e comportamento, mas é apenas um covarde. Mas ele não é o irredimível, o que devemos ter em mente. De um covarde para outro, o próximo é o jogador 388, Kong Dai-Ho. Este ex-fuzileiro naval era um dos ativos mais valiosos para a revolta de Gi-hun no episódio 7. Mesmo tremendo de medo, ele fez o seu melhor para lutar ao lado de seus amigos. Isso até ele amarelar e não devolveu os carregadores cheios de munição para seus aliados. Dai-Ho claramente está sofrendo de um ataque de pânico e possivelmente transtorno de estresse pós-traumático, o que afeta seu discernimento e capacidade de julgamento. Se Minsu sentiria culpa de sobrevivente por não salvar Semi, imagina então como Dai-Ho se sentiria por causar várias mortes indiretamente. Quem tem experiência militar? Muitos fãs especularam que 388 está mentindo ou superestimando seu envolvimento no exército, abordando assim o elefante na sala. Não podemos tratar isso como um fato, já que você sabe, ainda não é um fato confirmado, mas definitivamente vale a pena considerar no mínimo. Para o próximo personagem, devemos escolher o detetive Hwang Junho. Em uma ironia cruel, Junho passou a primeira temporada procurando seu irmão desaparecido há anos apenas para descobrir, após suportar terror, violência e coisas revoltantes, que seu irmão era o responsável pelos jogos distorcidos que ele havia descoberto. O pior é que, após ser baleado a queima-roupa pelo próprio irmão, Junho tentaria rastrear os jogos novamente, sabendo que seu irmão estava no comando, mas sem saber que ele está em aliança com um traidor que sabota ativamente sua busca pela ilha. Junho tem uma das corridas mais difíceis a enfrentar entre os personagens vivos. Espera-se que ele tenha sucesso e finalmente receba o respeito merecido. Sem mais delongas, o jogador 456, Seong Gi-hun, é o próximo. Na verdade, você pode considerar isso a entrada do guarda-chuva para praticamente todos que experimentaram o jogo do povo e viveram para contar a história. O que não é exatamente muita gente, mas ainda assim. Sabe o que é pior do que testemunhar a morte de 455 pessoas, incluindo vários bons amigos, e viver com a culpa? Voltar para casa e encontrar sua mãe morta no seu próprio apartamento. Sabe essa mãe doente que foi a principal razão de você ter entrado no jogo em primeiro lugar? Isso sem mencionar voltar aos jogos para tentar impedi-los, e no final, perder seu melhor amigo e ser forçado a vê-lo morrer na sua frente. Ji-hun experimentou mais perdas em 2 semanas do que a maioria terá na vida inteira, e certamente não será mais o mesmo. O melhor amigo chegou a comentar diretamente sobre esse fato. O único ponto positivo de seu destino foi o dinheiro que ganhou e usou para boas causas, mas depois de todo esse tempo, ainda não conseguiu ver sua filha pequena novamente, outro fator que o motivou a participar dos jogos. Ji-hun está sobrevivendo, mas não prosperando. Esperamos que a terceira temporada mude isso para ele. Agora vamos ao prato principal do vídeo, as mortes instantâneas, já que não faltam mortes para falar. Iniciando esta categoria está o jogador 324 da primeira temporada. Você deve se lembrar dele como o azarado eliminado primeiro por não levar o jogo a sério. Em sua defesa, ele não tinha motivos para levar a sério um jogo de playground, por isso o colocamos tão baixo. Sabe quando você toma uma injeção no médico e dói menos quando não vê a agulha chegando? É assim que essa morte parece.
324 não sabia do perigo em que estava. Enquanto morria, pensava em estar jogando um jogo bobo, só para descobrir que não era nada bobo. A seguir temos a jogadora 396, Kang Min-na da segunda temporada. Como a maioria, ela não acreditava que os jogos fossem um perigo real para ela ou outros. Apesar do alerta de Gi-hun sobre a verdadeira natureza do jogo, ela e a maioria dos outros não acreditaram nele. Mas se não fosse por Ji-hun, ela logo descobriria por conta própria quando Thanos lhe disse que uma abelha havia pousado nela, fazendo-a entrar em pânico e se tornar a primeira eliminada da segunda temporada. Apesar da morte de Mina ter sido tão rápida quanto a de 324, doeu um pouco mais, pois ela poderia ter escapado facilmente se não fosse pela abelha. Suspeito que ele seja o verdadeiro mentor por trás dos jogos, mas estou divagando. Vamos agora para a última morte, visivelmente instantânea do vendedor. Bom Riddance. Este cara não só participou dos Jogos do Polvo, mas se orgulhava de sua natureza fria, frequentemente ameaçando aqueles que capturava com a morte. Brincar com Ji-hun seria seu último erro. Depois de despejar trauma por alguns minutos, ele sugeriu um jogo de roleta russa durante o qual, para seu crédito, respeitou totalmente as regras e atirou na própria cabeça. Ele morreu instantaneamente por razões óbvias. Embora sua morte tenha sido imensamente satisfatória, não foi tão cruel quanto as que seus colegas sofreram ano após ano. Aqui as coisas ficam brutais. Antes de entrarmos nos momentos de partir o coração, vamos falar sobre os personagens que merecem seus finais amargos. Essas são as mortes terrivelmente merecidas. Não importa como ele morreu, diríamos que Jang Deok-soo, o jogador 101, mereceu seu destino fatal. Este homem era apenas um psicopata violento e sádico. Ele cometeu seu último erro ao se recusar a avançar no jogo das pedras de vidro, levando sua amante Han Min-hyo a seguir em frente e atender seu pedido para ir à frente dele. Mas ela nunca mencionou não levar Juk-soo enquanto o casal despencava para a morte. A única razão pela qual essa morte não é mais baixa, apesar de ser satisfatória para uma das partes, é o fato de ser uma das poucas que não é visivelmente sangrenta neste ponto. Não vemos o impacto real da queda, mas vimos o impacto emocional do insulto ao pênis de Min-hyo, o que já é alguma coisa. A seguir temos um personagem que hesitamos em categorizar, o jogador 218 Cho Sang-woo. Sang-woo, possivelmente o principal vilão da primeira temporada e definitivamente seu personagem mais controverso, foi responsável pela maioria das mortes dos principais personagens entre os concorrentes. Bem, os concorrentes que não eram Il-nam. Olha, o ponto é que ele matou muitas pessoas, certo? Houve sua traição devastadora a Ali, que poderia ser argumentada como um mal necessário, e mais tarde seu assassinato frio e calculista da já moribunda Sae-byok, que eu acho que nem mesmo seus maiores defensores tentariam justificar. Sang-woo acabaria perdendo para Gi-hun no jogo do título, Squid Game, mas Gi-hun, sendo um anjo, ainda ofereceu poupar sua vida, disposto a voltar para casa ao lado de seu velho amigo, apesar de tudo que ele havia feito. Mas Sang-woo, incapaz de se perdoar por seus próprios atos malignos, poeticamente se apunhalou no mesmo lugar do pescoço que usou para matar Sae-byok, levando a uma morte que, embora não muito dolorosa, só lhe daria tempo suficiente para implorar a Gi-hun que cuidasse de sua mãe idosa. Apesar de ter saído em seus próprios termos, essa foi uma das mortes mais sangrentas da primeira temporada. Falando de sangue, o vencedor do personagem que me fez desviar o olhar da tela. Mais frequentemente é o jogador número 111, Byung-gi. Este era o infame médico da primeira temporada que ajudou a equipe a colher órgãos de jogadores moribundos em troca de informações sobre os próximos jogos. Isso já é uma coisa incrivelmente depravada a se fazer, e isso aumentou o estresse do número 111, um sentimento de culpa e um sério caso de privação de sono. Depois de um procedimento difícil, os guardas diriam ao número 111 que não tinham informações sobre o próximo jogo. Isso o faria perder a paciência e ameaçar matá-lo se não encontrassem o que ele queria, o que não levaria a nada no final. Não resultaria em nada, apenas em Byung-gi sendo alvejado por um dos caras de rosa e pendurado como uma luz de Natal. Provavelmente não era isso que ele buscava. É necessário mencionar rapidamente o inesquecível ajudante de Deok-soo e personagem favorito de todos, o jogador 278. Você pode se lembrar dele como o total não lacaio de Deok-soo, que o traiu rapidamente no jogo de mármore. O cara estava completamente empolgado com a ideia de assassinar seu aliado. Quando Deok-soo venceu, 278 decidiu fazer uma última reviravolta covarde fugindo, eliminando qualquer resquício de dignidade que poderia ter restado. Se serve de consolo, 278 não era muito? E para a última das mortes merecidas, não podemos esquecer do lendário jogador 230, Thanos. Ame-o ou odeie-o, é inegável que Thanos era um completo narcisista psicótico. Ele é como, o que aconteceria se 324 fossem ambos sádicos e carismáticos o suficiente para ir longe na competição. Entretanto, ele errou gravemente ao assediar Misu no banheiro por votar pelo fim dos jogos. Isso levaria a uma briga entre ele e 333. Enquanto Thanos quase sufocava seu arqui-inimigo cripto-youtuber, ele encontrou um fim doloroso ao ter um garfo espetado em sua garganta, deixando-o vivo o tempo suficiente para derramar sangue em seu assassino e rastejar atrás dele em uma tentativa de vingança.
De repente, virar pó não parece tão ruim, não é? Aproveite a satisfação dessa última morte de vilão. Esta categoria é para personagens que sofreram mortes brutais e totalmente imerecidas. São as mortes tragicamente grotescas. Iniciando essa categoria está o jogador 212 Han Min-Nil. Sua morte já foi discutida, pois ocorreu da mesma maneira que a de Joksu. A diferença é que, em vez de ser eliminada chorando como um bebê, Min-Nil fez a atitude badass de se agarrar ao ex-amante e agir como a âncora que o levaria às profundezas do inferno, ou pelo menos ao chão. Apesar de uma queda daquela altura ser suficiente para matá-la instantaneamente, e a morte ter sido em seus próprios termos naquele momento, Han Min-Nil ainda não merecia morrer. Apesar de rude, vingativa e manipuladora, ela não era malvada. Aqui sacrificou sua vida para matar a pessoa mais repugnante da competição. Não afirmo que Han Min-Nil é uma vítima inocente de circunstâncias trágicas, mas há uma razão para ela ter ganhado essa página de herói na Wiki. Vai lá, garota. Falando de mortes trágicas que ocorreram nos próprios termos das vítimas, entra o jogador número 240, Ji-Young. A morte do número 240 foi uma das mais belamente trágicas da série. A primeira amiga de Sae-byeok decidiu perder o jogo de mármore para que ela pudesse viver, uma escolha absolutamente devastadora. Nas palavras de Ji-Young, Sae-byeok tinha um motivo válido para sair viva dos jogos, mas ela não tinha ninguém. Sua mãe foi assassinada pelo pai, que posteriormente foi morto pela filha, agora cúmplice de centenas de assassinatos e vítima de um trauma irreparável. No final, ela se abriu para alguém sem medo de julgamentos, compartilhando todas as suas esperanças e sonhos e terminando sua vida grata por passar aquelas últimas horas com ela. Essa morte poderia ser considerada instantânea, mas é triste demais para não ser mencionada. Esta é a morte menos sangrenta que você verá daqui para frente, mas temos que mencionar a mãe de Gi-hun, o Mao Sun. A morte da mãe de Gi-hun, mencionada anteriormente como um fator importante para ele retornar ao jogo do polvo, foi encontrada por ele ao voltar para casa após todo o seu esforço. Isso prova que uma morte não precisa ser sangrenta para ser absolutamente brutal. Pense nisso, Ji-hun trabalhou duro para conseguir o dinheiro que sua mãe precisava para o tratamento, apenas para que seu trauma e dor parecessem nulos quando ela nem mesmo sobreviveu a semana. Além disso, o diabetes dela era tão grave que os médicos cogitavam seriamente amputar seu pé, então dificilmente teria sido uma morte rápida e indolor, infelizmente. A morte mais recente é a do jogador 390 Park Young-bae. Impressionante como esse personagem evoluiu de esquecível no início da primeira temporada para um dos melhores na segunda, e veja onde isso o levou. Ele passou por todas as provações e tribulações do jogo do polvo, embora concedido não sem muita ajuda de um aliado experiente, e acabou sendo baleado bem quando estava prestes a invadir a sede como um durão com seu amigo. Apesar da morte rápida de Young-bae, baleado a queima-roupa no coração, seu olhar desesperado vende a cena para a trágica tragédia que é, e os gritos angustiados de Gi-hun não facilitam isso. Apesar de ser um personagem secundário nessa temporada, é importante mencionar o jogador 2.6 Gyeong-seok. Ele entrou no jogo por um motivo admirável: pagar o tratamento necessário para combater o raro câncer de sangue de sua filha. Apesar de ser secretamente observado por Kang No-eul, que tinha um ponto fraco por sua filha, isso não seria suficiente para salvá-lo de ser baleado a queima-roupa por um guarda insensível, sem consideração por ele ou sua jovem filha. O amor de Young-seok por sua filha o levou a fazer algo arriscado, que acabou custando sua vida e, tragicamente, deixando a menina sem seu pai. Não use todos os lenços, não vou usá-los. O jogador número 199, Abdul Ali, é o próximo. O jogo do polvo traz muitas traições, mas esta foi a mais chocante. Ali era um homem que priorizava a devoção à família acima de tudo, entrando nos jogos principalmente para cuidar de sua esposa e filho. Dado o vínculo formado até então, ele tinha motivos para confiar na sinceridade de Sang-woo, em garantir que ambos sobrevivessem, apenas para se encontrar do lado errado de um truque sujo que lhe tirou a vida. A expressão de traição e aceitação sombria no rosto de Ali é devastadora. Apesar da brutalidade de Squid Game, eles nos pouparam de ver isso, mostrando apenas a culpa reprimida de Sang-woo por sua traição. O que essa morte laxa em brutalidade compensa em tristeza, especialmente considerando que sua esposa e filho provavelmente nunca saberão o que aconteceu com ele. Temos mais 6 mortes para contar, e se esse número não for suficiente, a segunda temporada não estava se segurando. Jogador 95, Young-mi. Young-mi, uma amiga próxima de Hyunju que a chamava de Euni, era um doce de pessoa que só queria sair logo desse lugar como qualquer pessoa razoável. Young-mi estava visivelmente mais ansiosa sobre sua situação do que praticamente qualquer outra pessoa, o que tornou sua morte ainda mais dolorosa. Ela quase sobreviveu, mas o 333 roubou seu lugar no quarto após ela se separar acidentalmente do grupo, resultando em uma das mortes mais trágicas da temporada, quando seus apelos para entrar foram silenciados por um único tiro fatal. Sim, e ainda nem estamos no top 5.
Chegamos ao top 5. Vamos falar sobre a primeira vítima da temporada, Sr. King. Mesmo fora da arena do jogo do calamar, alguns chefões não resistem a jogar jogos mortais com vítimas infelizes. Quando o Homem de Terno pega o Sr. King e o Usioki o seguindo, ele os captura e os obriga a jogar pedra, papel, tesoura, onde o perdedor é forçado a jogar uma partida de roleta russa. Jogo do Calamar é um show cheio de violência, assassinato e até tortura. Então você sabe o quão sério é quando digo que esta foi a representação mais cruel do puro medo em todo o show até agora. A dupla é amarrada em cadeiras, amordaçada, gritando, suando e chorando. Quando o Homem de Terno se cansa, ele coloca 5 balas nos 6 compartimentos do revólver, revertendo as probabilidades. Tudo culminou no aterrorizado Sr. King sacrificando sua vida para que o Usioki continuasse vivo, levando a uma morte arrepiante no início de uma temporada repleta delas. Em quarto lugar está a dupla 444, não se lembra? Talvez isso refresque sua memória. Lembra da cena emocionante em Luz Vermelha Luz Verde quando Gi-hun e Hyun-ju salvaram um jogador baleado na perna faltando apenas 30 segundos no relógio? Sim, era o 444. Essa série adora aumentar suas esperanças apenas para destruí-las imediatamente, não é? Após cruzar a linha de chegada a tempo de salvar seu aliado, Ji-hun e Hyun-ju comemoraram, mas o 444 acabou baleado por ser um perdedor. O desgosto da equipe por trapaça parece superar a decência humana, não é? Em terceiro lugar na brutalidade, temos a morte sangrenta e devastadora da jogadora 380 Simi. Simi é uma personagem que seguiu a regra de igualdade no tempo de tela. Mesmo sem muita atenção, a cada segundo que ela aparecia na tela era simplesmente incrível, cara. Levar Minsu sob sua asa apenas por confiar nele já era incrível e eles tinham uma amizade genuína. Mesmo depois de Minsu tê-la deixado para trás no jogo de socialização, ela estava disposta a dar-lhe uma segunda chance quando ele voltou para encerrar os jogos após aquela rodada. Infelizmente, Minsu estragaria isso ao ver Simi em uma batalha de vida ou morte com 124. Ele tentou intervir jogando uma garrafa de vidro no agressor dela, mas isso não deu certo. Bem, eu fiz tudo o que pude. Ele desistiu por medo compreensível, mas foi enfurecedor e de partir o coração vê-lo ignorar seu único amigo sendo esfaqueado até a morte violentamente. Para piorar, temos um close do corpo dela depois. Preciso ser mais criterioso ao escolher meus personagens favoritos. O que é uma lição que todos nós deveríamos ter aprendido graças aos nossos medalhistas de prata de brutalidade, jogador 67, Kang Sae-byeok. Mesmo se ignorarmos o fato de que Sae-byeok teve uma das vidas mais difíceis até o seu tempo no jogo, sendo uma desertora da Coreia do Norte que estava apenas tentando reunir sua família no sul, sua morte foi nada menos que uma tragédia absoluta, mesmo comparada àquelas de seus colegas. Após uma temporada de dor, trauma e desgosto, Sae-byeok chegou à penúltima rodada, mas não antes de ser esfaqueada por um pedaço de vidro da ponte de pedras explosivas, totalmente necessária por parte do designer. Ela perdeu muito sangue no acidente, cuidando de si mesma apenas para se manter viva, e só quando Ji-hun perguntou se estava bem, que poderia ter recebido atenção médica. Infelizmente, Gi-hun cometeu o erro de deixar a garota sozinha para buscar ajuda, e Sang-woo aproveitou para matá-la, mesmo ela já estando à beira da morte. De fato, a morte de Sae-byeok é tão trágica quanto as outras da lista. Ela ficou desesperada para prover para sua família, tornou-se mais compassiva devido à sua experiência nos jogos e fez amigos que realmente se importavam com ela. Ainda mais cruel do que a deles é o fato de que ela nem sequer morreu porque perdeu um jogo ou algo do tipo. Ela sobreviveu a tudo, desde a briga da meia-noite até a guerra de corda e ao desafio da pedra de vidro, apenas para morrer em um ato de egoísmo frio em seu momento mais vulnerável. É difícil imaginar um fim mais triste para uma trajetória. Francamente, não há morte que supere a dela. Contudo, há um grande grupo delas. A medalha de ouro da brutalidade vai para as vítimas da colheita de órgãos. Lembra-se do jogador 111? Havia um esquema paralelo acontecendo por baixo do obscuro jogo do polvo, colheita de órgãos. Órgãos? Alguns jogadores eliminados tiveram o azar de sobreviver após serem baleados, e esses predadores cor-de-rosa não estão dispostos a ser humanos e acabar com o sofrimento deles. Não, eles precisam monetizar isso, baby. Então, com uma cruz desenhada em sangue, eles os enviam para terem seus órgãos colhidos. Uau, você é uma das crianças mais saudáveis que já vi, e com órgãos tão abundantes! De acordo com relatos de alguns guardas, ter as vítimas conscientes durante a cirurgia, ou até mesmo acordar durante o processo, parecia ser um acontecimento comum. Isso não deve ocorrer com nenhum personagem específico, mas reflitam sobre o assunto por um instante. Os jogadores quase foram mortos a tiros pelos guardas rosa, sobrevivendo apenas para testemunhar serem colocados em caixões e enviados para seus destinos ardentes. Assim pensavam. Na realidade, foram levados à mesa de cirurgia, onde, debilitados demais para reagir, não lhes restava opção senão suportar a dor indescritível de serem cortados, terem os órgãos arrancados do corpo e, com sorte, morrer antes de sofrer muito mais. De repente, a ideia do incinerador não parece tão ruim, não é? Droga desse show. Hoje estamos classificando todos os personagens do Jogo do Calamar de bom a mal.
Como de costume, começaremos com o personagem mais puro de coração até o mais malvado. Esses personagens são os bons. E pode ser um pouco controverso, mas decidimos que ninguém merece a medalha de ouro do bem. E mais do que o próprio herói, Seong Gi-hun, jogador 456. Ele é uma lenda absoluta. Não o entenda mal, ele tem mais do que sua parcela justa de falhas. Ele tem um problema evidente com jogos de azar que causa sua dívida e leva à sua participação no jogo do polvo. Isso também dificultou manter o contato com sua filha, que agora mora nos Estados Unidos da América, com o padrasto e a ex-esposa de Ji-hun. Apesar de todos os seus fardos, ele sempre foi um bom homem, mostrando compaixão e cuidado com os outros, desde alimentar um gato de rua até cuidar do irmão mais novo de seu colega de equipe falecido. Ele era um altruísta nato. O que o consolida como nosso personagem mais bondoso é que, apesar de tudo que passou no jogo do polvo, ele ainda voltou para rastrear os mentores por trás disso e encerrá-lo de vez. Ele se dedicou a proteger seus companheiros de jogo do mal, independentemente das consequências, chegando a voltar para salvar um jogador moribundo no primeiro jogo com apenas 30 segundos restantes. Mas, ganhando uma medalha de prata muito próxima do bem, está outro competidor da primeira temporada, Ali, jogador número 199. É poético que Ji-hun tenha voltado para resgatar alguém durante o jogo Luz Vermelha, Luz Verde na segunda temporada, já que foi assim que ele mesmo sobreviveu. Como um homem de família trabalhador e subestimado, Ali usou sua força para o bem durante todo o jogo. Vimos isso desde o início, quando ele salvou Ji-hun durante o jogo Luz Vermelha, Luz Verde, evitando sua queda com apenas um braço. Ele era um homem genuinamente bondoso e confiável, determinado a sobreviver pelo bem de sua família, sem prejudicar ninguém, o que infelizmente levaria à sua queda no jogo das bolinhas de gude. Em um sentido literal, a única falha de Ali era que ele era simplesmente bondoso demais. Ele só queria o melhor para seus entes queridos. Isso, e que seu chefe o pagasse pelo trabalho. Sim, ele meio que causou o esmagamento da mão do chefe, mas até que essa mão assine alguns cheques, ele terá que considerar isso uma lição aprendida. O bronze da bondade vai para o novato Hyunju, jogador 120. Ela é uma gentil mulher transgênero que, assim como Ali, usa sua força para ajudar os outros da melhor maneira que pode. Em vermelho-verde, ela auxilia Ji-yeon no resgate do jogador 444, evidenciando que também está pronta para arriscar sua vida em prol dos demais. Como ex-membro das Forças Armadas, ela ajuda muito na revolta no episódio 7, protegendo seus aliados e eliminando vários guardas que pretendiam matá-los. O personagem dela é incrível, mas tem falhas. Após o pentátulo, mesmo sabendo do terror de Young-il em continuar, ela vota pela continuação dos jogos, apesar da união deles durante aquela prova. Vamos falar sobre Jun-ho, o policial que se infiltrou nos Jogos do Polvo para encontrar seu irmão. Assim como Ji-hun, ele vivenciou o terror do jogo do polvo em primeira mão. E pode-se argumentar que a polícia não teria sabido sobre o jogo se não fosse por ele, mesmo que ainda não acreditem totalmente nele. Para ser completamente honesto, eu pensava que ele tinha morrido na primeira temporada. Então, quando apareceu no primeiro episódio da segunda, resgatado pelo confiável e nada traiçoeiro Capitão Park, foi uma surpresa agradável. A partir daí, ele busca a ajuda de aliados para localizar a ilha onde o jogo acontece e resgatar Ji-hun e os demais participantes. Não há como negar que Jun-ho é um homem heróico, mas temos que descontar alguns pontos pelo fato de ele não revelar a identidade do líder, como In-ho. Seus sentimentos conflitantes são definitivamente válidos, claro, mas o cara te atirou, cara. Não é o bastante para questionar seu caráter, mas é suficiente para tirá-lo por pouco do nosso top 3. Kim Young-mi, jogadora 095, uma das mais inocentes da segunda temporada, é a próxima. Recebemos menos histórico dela em relação a outros novatos. Tudo o que sabemos é que ela é uma garota doce e tímida que talvez tenha a reação mais razoável e realista a qualquer um desses jogos. Terror absoluto e inalterado. Ela não tem muita personalidade além de ser tímida e bondosa, mas ela era um doce e uma das que tínhamos esperança de que chegasse a terceira temporada. Sim, não devemos fazer isso. A próxima é Kim Jung-hee, jogadora número 222. É impossível não sentir pena dessa garota grávida, abandonada pelo pai do bebê por 6 meses, acabando em uma arena mortal de jogos infantis para pagar dívidas.
A situação já é difícil, mas ela esconde um segredo ainda mais sombrio. Namorou um youtuber de criptomoedas que inadvertidamente enganou seu público, tirando o dinheiro deles e se tornando alvo de assédio e ameaças de morte. Cortar laços com ele foi totalmente compreensível, e por isso devemos elogiar ela por ainda cuidar dele de alguma forma durante o jogo, até mesmo o avisando para se esconder antes do ataque à meia-noite no episódio 7. Uma breve menção a Kyung Seok, jogador número 246. Esse homem tem um dos motivos mais nobres para participar do jogo do povo: pagar o tratamento caro para sua filha pequena com câncer. Além de ser um ótimo pai que arrisca a própria vida para prover para a filha, ele trata os outros competidores com respeito e bondade. No jogo de convivência, graças a ele, Hyung-ju e Young-mi sobreviveram. Ou melhor, um deles sobreviveu. Qualquer fé que tínhamos na humanidade dos guardas foi destruída quando atiraram neste homem, enquanto ele implorava por misericórdia devido à condição da filha. E falando em mortes devastadoras, vamos falar sobre Ji-young, jogador 240 da primeira temporada. No início, ela parecia um pouco arredia, zombando abertamente de jogadores que não gostava, como o pastor. Considerando seu passado, esse cinismo é compreensível. Ela presenciou seu pai, ele mesmo um pastor, matar sua mãe e pedir a Deus por perdão, o que enfureceu tanto Young que ela tirou a vida dele ali mesmo. Libertada da prisão e sem ter para onde ir, ela veio para os jogos, afinal, por que não? No final, ela foi a primeira a fazer Sae-byuk abrir-se sobre seu trauma e manteve a promessa de garantir sua vitória, não importa o que. O que significou sacrificar sua vida no jogo de mármore para que ela pudesse continuar vivendo. Vamos falar sobre a mãe de Ji-hyun da primeira temporada, que foi o motivo dele ter entrado no jogo do povo. Quando ela se recusou a pagar pelo próprio tratamento de diabetes, já lutando para pagar o dela, Ji-hyun foi ganhar o prêmio em dinheiro, mas acabou sendo em vão, pois sua mãe morreria durante a semana de Ji-hyun no jogo do povo. Apesar de seu comportamento frio e irritante, era evidente que ela amava genuinamente seu filho, sendo quem o encorajou a encontrar uma maneira de manter sua filha na Coreia para não perder o relacionamento com ela. A próxima é Jeonja, jogadora 149. Essa senhora entrou nos jogos para pagar as dívidas de seu filho adulto, o que mostra que, se alguma coisa, ela é uma mãe demasiado boa. Apesar de aterrorizada, ela foi uma das pessoas mais decentes nos jogos, tornando-se uma figura materna para Jun-hee e Yeon-ju, aceitando lentamente a identidade da última e sendo uma fonte de cuidado e conforto para a primeira em uma fase difícil da sua vida. Podemos dizer que ela às vezes é um pouco indelicada, mas no final do dia é apenas uma mulher muito carinhosa sem muito filtro. O próximo lugar é de Young-bae, jogador 390 amigo de Ji-hoon nos episódios iniciais da primeira temporada. Mas se você for como nós, você realmente esqueceu que ele existia. Mas não se preocupe, ele será lembrado como um dos MVPs desta temporada, sempre disponível para os amigos quando precisam de alguém para conversar ou até para ajudar a invadir a sede dos Jogos do Povo. O tipo de amigo que vai te forçar a comer se você não estiver se alimentando bem. E são coisas assim que tornaram sua queda no final ainda mais devastadora. Claro, foi revelado que esse cara foi quem introduziu Ji-hyun nas apostas de cavalos em primeiro lugar, mas honestamente ele mais do que compensou as coisas no final. E completando nossa sessão de bons personagens, temos Semi, a jogadora 380. Ela é uma garota relativamente normal, que se alia às pessoas que ela acha que lhe darão a melhor chance de ganhar, seja através da confiabilidade ou maleabilidade. Ela se junta a Thanos e ao amigo de Thanos, vamos lá, como se você se importasse com o nome dele, porque eles eram estúpidos e, portanto, mais fáceis de gerenciar. Ela apresenta traços de manipulação, mas também surpreende com sua doçura. Ela foi a primeira a se tornar amiga de Min-soo e cuidar dele durante os jogos, agindo como um apoio constante para ele, apesar de sua total covardia. Sério, esse cara é um medroso absoluto e ela até o impede de ser corrompido pelos outros membros da equipe. Ela só queria alguém confiável para ajudá-la, mas escolheu a pessoa errada. E cara, Squid Game realmente tem um jeito de fazer as pessoas mais legais e pé no chão brilharem por 5 minutos e depois serem injustamente assassinadas. No entanto, agora adentramos um território moralmente neutro. Estes personagens têm as mãos um pouco mais sujas de sangue. Esta é a área cinzenta, e o primeiro jogador desta categoria não precisa de introdução. Kang Sae-byuk, jogador 067, é um dos personagens mais icônicos de todo o show e por boas razões. Ela é uma desertora norte-coreana que cresceu em um território marcado por guerra, violência e medo.
Ao sair com seu irmão mais novo, ela se empenhou em ganhar dinheiro para recuperar sua custódia e trazer a mãe para o sul. Apesar de ter um dos motivos mais válidos para participar dos jogos, ela ainda é uma das jogadoras mais impiedosas, inclusive antes do jogo. Ela ameaça pessoas com facas ou café quente, tem um histórico criminal extenso com Yuk-Soo, que provavelmente inclui coisas hediondas, e está disposta a roubar dinheiro quando necessário, o que, como visto com Ji-hyun, pode prejudicar outros em situações financeiras difíceis. Mas nada do que ela faz é por maldade. Ela só deseja sobreviver e dar uma vida melhor para sua família, depois de uma existência marcada por guerra e pobreza. Ela também foi a que ajudou Ji-hyun a lembrar a ordem correta de saltar nas pedras de vidro, e a que o impediu de simplesmente assassinar Sang-woo depois. O próximo é Park Young-sik, camisa 7. Esse cara é filho do 149, uma lenda que colocou a família em problemas financeiros devido ao vício em jogos de azar, acabando no jogo do polvo. As perdas financeiras não apenas o afetaram gravemente, mas também fizeram sua mãe idosa se envolver. Esse cara pode ser o adulto mais irresponsável da temporada, merecendo a medalha Darwin do pecador. Mesmo assim, ele tem suas boas qualidades, como ficar ao lado de sua mãe, não importa o que aconteça na competição. Embora ele tenha sido separado dela contra a vontade em uma rodada do jogo de convivência, acredito que deveria ter lutado mais para evitar isso, mas continuou a mantê-la ao seu lado, garantindo que permanecessem juntos depois. Além disso, ele insistiu que ela andasse atrás dele no jogo de luz vermelha, luz verde. Mas devemos descontar pontos por votar pela continuação dos jogos, colocando a vida da mãe em risco. Porém, como sua dívida era muito mais séria do que ele demonstrou, vamos dar-lhe alguma flexibilidade. Mas honestamente não muito. Para o próximo jogo, temos a competição suprema de desastrados, onde seu oponente será Min-soo, jogador 125. Eu acreditei em você, ele parecia um personagem adorável e azarão. Apesar de sua falta de confiança e seu físico franzino, ele foi acolhido por Simi e finalmente bem-vindo à equipe de Thanos, apenas para ser facilmente empurrado. Infelizmente, esse cara acabou sendo um grande covarde. E deixe-me começar dizendo, não odiamos o Min-soo pelo que ele fez, mas gostamos bem menos dele. No jogo de interação, ele errou ao recusar segurar a mão da Sami e se juntar aos seus agressores, efetivamente a jogando para debaixo do ônibus. Ele recupera um pouco de respeito depois que decide votar para terminar os jogos, apesar da pressão de Thanos e 124, mas mesmo após um ataque surpresa onde ele derrubou uma garrafa de vidro perto de 124, momento em que eu tinha certeza de que ele iria intervir para salvar a única pessoa que o tratou com respeito e compaixão durante o jogo. Mas não, ele amarelou. Senti que precisávamos de uma nova medalha de pecador só para ele, a medalha do frango. A seguir, temos Kang Dae-ho, jogador 388. Ex-fuzileiro naval, ele se juntou à equipe de Ji-hyun por admirá-lo, conectando-se rapidamente com Jung-bae devido às suas experiências militares. Ele é amigável, de bom coração e sempre disposto a animar quem precisa. Mesmo tremendo de medo, ele arriscaria sua vida durante a revolta final para conseguir mais munição para seus aliados. Mas, em um episódio que parecia ser um ataque de pânico ou um episódio de transtorno de estresse pós-traumático, ele fugiu e se escondeu junto com a munição. Vamos dar um desconto pra ele porque parece que ele está sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático, mas ainda assim, cara, você realmente pisou na bola aqui, ó. O próximo é Lee Myung-gi, jogador 333. Este ex-youtuber de criptomoedas é o ex-namorado e pai do filho mencionado de Jung-hee, cujo péssimo conselho causou uma perda de 15 bilhões e 200 milhões de dólares quando uma moeda que ele endossou se revelou uma fraude. Apesar de não ser um cidadão exemplar, ele possui certa decência. Por exemplo, ele se sente realmente arrependido por arruinar seu relacionamento com 222 e oferece desculpas sinceras. E apesar de ter sumido por 6 meses, foi ao menos em parte para protegê-la de ser associada a uma celebridade agora polêmica. Ele também defendeu o Min-soo no episódio 6 durante a briga no banheiro, e foi ele quem finalmente derrotou Thanos e salvou o multiverso com um único estalo. Honestamente, se dependesse de mim, daria a ele a medalha de ouro da bondade só por matar esse bobão de cabelo rosa. O próximo personagem que gostaríamos de classificar muito mais alto é Choi Woo-seok, um gangster com um coração de ouro, ou talvez de prata. Pelo menos bronze. Para um criminoso organizado, esse cara tem uma consciência bastante boa. Ele auxilia Ji-hoon a achar o vendedor no começo da segunda temporada, e depois une-se a Jun-ho para encontrar a Ilha do Jogo do Polvo e vingar seu chefe.
Gostaríamos de classificá-lo melhor, mas não sabemos exatamente seu propósito além de buscar a localização do jogo do polvo. Sendo ele um gangster que trabalha com agiotas perigosos, isso certamente nos deixa em alerta. Apesar de tudo, ele é um cara decente que se importa com os amigos, o que o impede de cair ainda mais. E o Sr. Kim fica logo abaixo do seu velho amigo. No intenso jogo de pedra, papel, tesoura -1 que o Homem do Terno os forçou a jogar, o Sr. Kim teve uma clara oportunidade de vencer. E seu amigo acidentalmente jogou 2 pedras de uma vez. Apesar disso, ele se recusou a tirar uma das mãos, sacrificando sua vida para que seu amigo pudesse ver sua esposa novamente. Temos que classificar o Sr. Kim um pouco mais baixo por ele ser um gangster de alto escalão, o que implica que ele provavelmente tem mais sangue nas mãos. No entanto, para um agiota motivado pela ganância, ele é definitivamente um dos personagens mais razoáveis da série. Chegando ao fim da área cinzenta, é hora de falar sobre a garota que era ótima em tudo, exceto no que não era. Han Min-yu, jogadora 212, era simplesmente icônica. Ela era rude e desonesta, mas não completamente malvada. Ela era uma mulher tentando sobreviver como podia, com 2 habilidades particulares, incêndio criminoso e sexo. Então, nós lhe damos a medalha de pecadora da luxúria pelo uso de sua sexualidade para manipular os outros a se juntarem à sua equipe com sucesso limitado. Ela usa sua inteligência para fazer amizade com aliados fortes, sendo leal a eles. Isso é, até que eles atraiam. Uma vez que seu amante de tempo limitado, Deok-su, atrai, ela cumpre sua promessa de matá-lo mais tarde ao derrubá-lo no desafio dos degraus de vidro. Isso pode ter sido motivado por ódio e vingança, mas ao derrubá-lo, ela indiretamente salvou as vidas de Ji-young, Sang-woo e Sai-byuk. Acrescente o fato de que ela realmente não parece disposta a prejudicar intencionalmente alguém ou qualquer outra pessoa. E você tem uma garota que não é nem heróica nem vilã. Vamos falar sobre um personagem de moral mais complexa, Kang Noel. Esta ex-soldado norte-coreana foi rotulada como traidora quando tomou a decisão bastante razoável de desertar para o sul. Além dos desafios, ela está desesperadamente à procura de sua filha, deixada no norte, o que lhe deu um ponto fraco por crianças. Antes de entrar no Jogando o Jogo do Polvo como trabalhadora, ela era mascote de parque temático, entregando pirulitos para crianças e gostando de alegrá-las, inclusive visitando uma no hospital para devolver seu chapéu. Este não é o início de um dos personagens mais estranhamente adoráveis do Jogo do Polvo. Como mencionado, ela é uma das trabalhadoras do Jogo do Polvo, o que significa que ela é culpada de múltiplos assassinatos. Desculpe, mas interações fofas com crianças não podem te ajudar nesta situação. Poderíamos classificá-la como malvada por trabalhar em um jogo tão horrível, mas sua conversa com o chefe revela que ela acreditava estar ajudando pessoas desesperadas a sair da miséria. Ela também mantém alguma convicção moral, como se recusar a deixar qualquer participante eliminado vivo por medo de que seus órgãos fossem colhidos enquanto ainda estavam vivos. Ela não falta compaixão, mas ainda está disposta a matar muitos para alcançar seus objetivos, tornando-a uma das personagens mais moralmente questionáveis da série. Mas ainda assim estamos torcendo por ela. E completando a área cinzenta está Byung-gi, jogador número 111. Você se lembrará deste médico corrupto como aquele que ofereceu colher órgãos de jogadores falecidos em troca de informações sobre os jogos. Isso é, claro, uma coisa absolutamente depravada a se fazer, e o fato de ele estar disposto a isso mostra que ele tem sérios defeitos morais. Dito isso, em sua defesa, ele apenas usa suas habilidades para sobreviver em uma situação horrível. Ele nunca tenta machucar seus companheiros de competição, apenas sobreviver de qualquer maneira que possa, exceto assassinato. Quando ele suspeita que a equipe está enganando ele, ele os ataca por uma mistura de raiva, privação de sono e pânico. Como seus captores, não o culpamos muito por isso, mas chegamos à seção que todos esperavam. Esses personagens são os maus e os malvados, e eu sinto que colocar Sang-woo, jogador 218, como nosso vilão menos malvado vai deixar alguns de vocês irritados. Ele é um personagem muito complexo, apesar de ser o principal antagonista da primeira temporada. Um amigo de infância de Ji-hyun, graduado com distinção pela Universidade Nacional de Seul. Ele não fez nada na vida até estragar tudo ao desviar fundos, arruinando sua imagem e levando-o ao jogo para proteger sua mãe de suas más decisões. Mas em sua determinação para corrigir seus erros, Sun-woo só acrescentava mais a essa lista. Embora fosse uma pessoa compassiva por natureza, como ajudar a Ali a pegar o ônibus e verificar o jogador 271 após Deok-su o matar, sua natureza impiedosa distorcia sua verdadeira essência.
Durante o jogo de mármore, ele manipulou Ali para ajudá-lo a vencer, enganando-o a carregar um saco de pedrinhas em vez de mármores, efetivamente matando-o no processo. Ele então se apressaria com o fabricante de vidro, embora este tenha sido essencial para o progresso deles na rodada 5. E mais escandalosamente, ele matou Sae-byeok quando ela já estava sangrando apenas para facilitar a rodada final para ele mesmo. Mas, dado o seu desespero para sobreviver, temos que ver a maioria de suas ações como males necessários, não como coisas que ele faria naturalmente. Com exceção de Sae-byeok, Sang-woo só recorreu à violência quando sentiu que era absolutamente necessário. Se não fosse por essa cena, nós só o colocaríamos na área cinzenta. Mas enquanto praticamente tudo o que ele fez foi por desespero, matar uma garota já moribunda é uma das coisas mais baixas que alguém já fez. Mas vamos falar sobre a autoproclamada Xamã do Mar, Seon-Yeol, jogadora 044. Lembra-se de Han Min-yeol? Perguntamos se ela poderia voltar para a temporada, mas a Netflix apenas disse que a tem em casa. Então essa personagem surgiu. Ela parece ser uma psíquica estranha, percebendo de imediato que Ji-yeon estava no jogo do polvo devido a espíritos vingativos, o que é parcialmente verdade. No entanto, ela também ameaça rotineiramente as pessoas, claramente se vê acima de todos e rezou para que todos os seus antigos aliados morressem. Quando eles a traíram, ela não é abertamente vilã, mas se ela realmente é uma xamã, ela acabou de tentar um homicídio quádruplo, o que mantém sua classificação baixa. A seguir temos o Capitão Park, e confiamos em você. Segundo a internet, fomos ingênuos ao fazer isso, mas fizemos mesmo assim. Ele parecia ótimo no início, salvando Junho de se afogar e ajudando-o a encontrar a ilha onde o jogo do polvo era realizado. Caramba, ele nem mesmo pede reembolsos, apenas que seu novo amigo volte e pegue polvo com ele. É ótimo ver um personagem genuinamente altruísta em uma série tão sombria. Então veio o episódio 7, onde ele foi encontrado mexendo nos drones e recorreu a matar um homem por tê-lo visto. Ele é provavelmente um agente duplo aliado ao Homem da Frente, tentando impedir Jun-ho e os outros de alcançá-lo. Ainda assim, acho que ele salvou a própria vida, então tecnicamente isso é alguma coisa. Ele é um personagem secundário, mas vamos falar rapidamente sobre o jogador 278. Inicialmente, ele parecia pouco mais do que um capanga de Deok-su, mas na verdade ele era um capanga de Deok-su que também tinha um sério complexo de inferioridade. Quando a natureza do jogo de mármore foi revelada, o 278 imediatamente se voltou contra Deok-su e se deliciou com a possibilidade de matá-lo. Isso foi até ele finalmente perder e fugir. E serei o primeiro a admitir, eu estava realmente torcendo pelo Deok-su durante este jogo. Chegou a hora de falarmos sobre Thanos, jogador 230. Thanos, um rapper popular na internet, fica chocado quando alguém não o reconhece, ganhando facilmente a medalha do Centro do Orgulho. Ele só é gentil com as pessoas quando elas são submissas a ele, como prometer tirar fotos com seus fãs após o jogo. Thanos não é um gênio, mas é um viciado impulsivo com poucos princípios morais, o que o torna bastante perigoso. Ele matou várias pessoas na frente dele durante o jogo do semáforo, o que literalmente só serviria para tornar o jogo mais difícil para ele mesmo. Por isso, ele ganha tanto a medalha Darwin do pecador quanto alguns pontos extras na escala de psicopata. Ele era um dos mais enfáticos em manter os jogos em andamento para maximizar seus ganhos, sempre disposto a brigar com quem se opusesse a ele e pronto para jogar qualquer um que não pudesse usar debaixo do ônibus. Ele preenche muito bem esse papel de amar-odiar nesta temporada, e foi bom ver esse cara levar uma garfada na jugular. Mas por pior que ele fosse, seu subordinado, jogador 124, é de algum modo ainda pior. Ele virou amigo de Thanos porque ambos perderam dinheiro devido ao golpe acidental de 333. Ele está determinado a prolongar os jogos o máximo possível para maximizar seus ganhos, o que lhe rende a medalha do pecador da ganância. Em certo momento, ele foi direto ao se referir a muitas pessoas vivas, revelando ser um sociopata totalmente depravado. Ele também é ainda mais agressivo que Thanos. Tipo, pelo menos ele foi meio legal com Minsu no início. Ele maltratava as pessoas até ter uma razão para mudar, e foi o assassino da Simi. Esse cara era apenas um sociopata assustador. Não tenho certeza de quem foi o participante menos favorito desta temporada, mas nem Thanos, nem 124 me agradaram. Essa desonra vai para o jogador 100. Como o 124, ele é muito vocal sobre querer prolongar os jogos e garantir muitas mortes para aumentar a premiação. A diferença é que essa é literalmente sua única característica. Toda vez que esse homem aparece na tela, ele encontra uma maneira de começar a reclamar sobre como, sim, temos que continuar para que eu possa matar pessoas e ganhar dinheiro com isso.
Não há muito a dizer sobre ele além de ser um canalha sem compaixão pelos outros. Apesar disso, ele não está entre os 5 piores. Vamos iniciar a lista dos 5 piores com o Homem do Terno, que você deve lembrar como aquele que recrutou Ji-hyun e os outros para o Jogo do Polvo. Ele retorna na segunda temporada, onde vemos mais sobre seu passado, presente e a falta de futuro. Esse indivíduo não é apenas um acessório psicótico para assassinato, mas um sádico repugnante que manipula pessoas pobres e vulneráveis, convencendo-as de que a única opção é participar de uma competição que ameaça suas vidas. Ele não apenas faz isso por trabalho, mas às vezes tortura pessoas por diversão. Como quando ele obrigou 2 amigos a jogar pedra, papel, tesoura na roleta russa, deleitando-se com o pavor deles. Anteriormente no episódio, é revelado que esse homem trabalhava nos jogos e, em certo momento, encontrou seu próprio pai e atirou nele sem hesitar. Note que ele não refletiu sobre isso com qualquer nível de seriedade ou remorso, ele refletiu sobre isso com orgulho. Mas vamos falar sobre o competidor mais infame da primeira temporada, Il-nam, jogador 001. Vamos começar com um momento de silêncio para aqueles que amavam este doce velhinho e choraram por sua morte, apenas para descobrir que ele era o fundador dos Jogos do Polvo. Il-nam era um agiota cujos clientes enriqueceram tanto que ficaram entediados. Então ele concluiu, de forma razoável, que poderiam colocar pessoas pobres em um ginásio e obrigá-las a jogar jogos infantis sob pena de morte. Acho que algo estava errado com esse cara muito antes do tumor cerebral, mas, dito isso, ele parecia muito ciente do que estava fazendo. Quando finalmente se cansou de assistir aos jogos como um very important person, viu que seu fim se aproximava e decidiu participar da diversão por um tempo. Em sua defesa, ele deu a todos a chance de desistir votando para encerrar os jogos após o vermelho luz verde luz. Além disso, seu tumor cerebral era um fardo que ele carregava, e ele parecia realmente gostar e se importar com Ji-hyun, sacrificando sua chance de jogar nas últimas rodadas para que ele pudesse viver. Mas nada disso chega nem perto de redimir-se por suas ações. Esse cara conduziu milhares de pessoas vulneráveis ao longo dos anos para agirem como brinquedos para alguns ricos, se divertirem por um tempo, antes que 99% delas fossem brutalmente assassinadas. E a desculpa dele era, bem, as pessoas são egoístas mesmo, então tá, quer dizer, o quê? Você quer dizer como Ji-hyun, que constantemente te tratou com respeito, generosidade e altruísmo em geral? Ou como Ali, que arriscou a vida para salvar Ji-hyun no primeiro jogo, ciente do risco de morte? Dito isso, a medalha de bronze da maldade vai para Deok-soo, jogador 101. E por onde começamos a falar desse sujeito? Seu caráter possui vários aspectos, todos horríveis. Ele é um assassino em massa, um gangster organizado, um terrorista, um fura-fila e um sádico assumido. Esse cara percebeu o perigo do jogo e mostrou sua verdadeira face ao ver o que aconteceu com as vítimas. Ele matou o número 271 por tentar pegar a comida que Deok-soo pegou mais do que lhe era permitido, e sorriu quando ele foi declarado morto. Sem mencionar que riu do suicídio do número 69, seu ato final foi covarde. No jogo das pedras de vidro, recusou-se a avançar até que outros jogadores se aproximaram para testar as águas. E ao contrário de Sang-woo, que nunca recorreu à violência a menos que julgasse necessário, Deok-soo sentia um prazer sincero em causar e testemunhar a dor e a miséria de seus semelhantes, aliando-se a pessoas apenas enquanto elas lhe eram úteis. Mas nossa medalha de prata do mal tem que ir para o líder. Colocá-lo tão baixo parece ao mesmo tempo perfeitamente lógico e injusto, porque o líder precisa de muito mais desenvolvimento antes que possamos determinar se ele é puramente mal ou apenas puramente mal quebrado. Olha, não importa a história dele, o fato é que ele é quem está administrando os Jogos do Polvo e atendendo aos VIPs, além de assassinar inúmeras pessoas sem remorso e justificar isso com as mais impressionantes e absurdas ginásticas mentais que você pode imaginar. Ele também baleou o próprio irmão que passou dias disfarçado tentando encontrá-lo desesperadamente. Tudo isso vem de alguém que experimentou os jogos em primeira mão, então ele sabia muito bem dos horrores ali e pensou, ei, talvez eu não devesse ajudar a manter isso. Na segunda temporada, ele piora seu recorde ao entrar no jogo como jogador número 1 e trabalhar com Ji-hyun. Ele manipula usando a esposa e filho mortos, tem ataques de raiva quando perde, tenta fazer os outros desistirem depois do segundo jogo, tudo para provar que Ji-hyun não poderia salvar os competidores. O pior é que, de certa forma, o líder estava totalmente certo. Depois de fingir sua morte como jogador 1 e retornar ao seu papel clássico, ele basicamente disse, eu te avisei, para Ji-hyun, antes de atirar em seu amigo bem diante de seus olhos.
O líder é definitivamente um vilão, e nada que descobrirmos sobre ele o salvará desta sessão, mas é possível que a morte de sua esposa tenha causado algo em seu cérebro a estalar. Sugere-se que ele entrou no jogo para pagar o tratamento médico dela, o que, se verdade, demonstraria certa humanidade. Mas, por eliminação, você sabe onde isso vai. Os VIPs são genuinamente os seres humanos mais depravados que se possa imaginar. Vamos logo dar a eles a medalha de cinzas da gula por seu apetite por prazer, que parece ser sua única motivação. Eles passam seus dias apostando dinheiro nos competidores dos jogos, como se fossem cavalos, sem atribuir nenhum valor ao seu mérito como seres humanos. Um deles ficou bravo com o jogador 69 por se enforcar, não por tristeza, mas por ter apostado muito dinheiro nele. Além disso, nada satisfaz esses caras. Eles são como bebês adultos, chorando por mamadeiras cheias de sangue. Seja assistindo pessoas serem reunidas como gado e mortas, tratando seus subordinados como lixo, assediando sexualmente sua equipe, etc. Esses caras são todos criaturas depravadas que, sinceramente, hesitaríamos em qualificar como humanos. Eles estão tão desligados da humanidade que perderam toda a compaixão e decência básica que possam ter tido, o que lhes rende facilmente a medalha de ouro do mal. Não que precisem de mais ouro,